Quantas vezes vocês se depararam com uma situação como essa? 1 sobre raiz quadrada de 2. Então, toda fração é uma divisão. E no caso dessa divisão, observe que o divisor é um número irracional. Então, é como se a gente tivesse que fazer 1 dividido por raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número infinito e que não é periódico. Com uma calculadora, a gente até consegue fazer, sem problema algum. Agora, sem a calculadora, fica muito difícil dividir. É um produto neutro, então ele não altera o valor da fração original. Por esse motivo que a gente, na racionalização, faz uma fração com o numerador igual ao denominador. E nessa fração, o numerador e o denominador tem que ser um fator racionalizante. Isso quer dizer que tem que ser um fator que vai fazer com que essa raiz torne-se um número racional. Então, vamos ao primeiro caso. No primeiro caso, a gente vai falar quando a nossa raiz é raiz quadrada, ou seja, de índice 2. Então, a gente vai pegar essa própria raiz quadrada, que é o fator racionalizante, e vai fazer uma fração dela. Porque, novamente, quando eu faço uma fração com o numerador e o denominador igual, ele se torna um resultado 1, que é um elemento neutro na multiplicação. O 1 não altera nenhum outro resultado, mas a gente vai conseguir tirar a raiz racional. Então, a gente multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Quando eu tenho raiz de 2 vezes a raiz de 2, eu vou ter raiz quadrada de 4, ou raiz de 2 ao quadrado, que é o mesmo que o próprio 2. Mais um exemplo. 1 sobre raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 também é um número irracional. Então, a gente sabe que quem faria essa raiz irracional virar um número racional seria o fator racionalizante, raiz quadrada de 3. Sempre a gente só vai fazer isso quando for no denominador, porque no numerador não tem problema. O problema é quando esse número irracional está no denominador, tá? Então, a gente vai fazer e vai encontrar raiz de 3 sobre, raiz de 3 vezes 3 vai ser raiz de 9, que é 3, ou raiz de 3 ao quadrado. Então, sai o próprio número. Agora, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente faz isso na calculadora. Então, vamos ver na calculadora se realmente o valor de 1 sobre raiz de 3 é o mesmo valor que raiz de 3 sobre 3. Gente, olha onde eu vim parar. Dentro de uma calculadora. Acho que é o sonho de todo professor de matemática e também dos alunos, né? Mas olha só, eu vim aqui para dentro da calculadora para mostrar para vocês que realmente quando a gente racionaliza uma fração, o resultado é o mesmo. Só que, como eu falei para vocês, é muito mais fácil a gente fazer. Por exemplo, se a gente for usar a calculadora, a gente consegue dividir por um número irracional. Agora, quando a gente não está utilizando a calculadora, se torna mais difícil. Então, olha só, vamos dividir 1 por raiz quadrada de 3. Então, eu vou usar aqui a calculadora, ó. 1 dividido por raiz quadrada de 3. Todos vocês têm essa calculadora aí no celular de vocês, tá bom? Eu entrei aqui na calculadora só para mostrar isso para vocês, gente. Aqui é muito legal, tá cheio de número. Mas, enfim, 1 sobre raiz de 3, essa fração é o mesmo que uma divisão. Então, 1 dividido por raiz de 3. Vamos ver o resultado, hein? Manda o resultado. Deu esse número aí, porque a raiz de 3 é um número infinito, né? Mas olha só, 0,577350. Anota esse número aí. Agora, eu vou fazer com a raiz racionalizada, que 1 sobre raiz de 3 racionalizado, quando a gente vai multiplicar por raiz de 3, vai dar raiz de 3 sobre 3. Se, quando a gente dividir raiz de 3 sobre 3 der o mesmo resultado, está comprovado que quando a gente utiliza o fator racionalizante, é o mesmo que quando a gente divide por 1 sobre raiz quadrada de 3. Então, vamos ver, hein? Vou voltar aqui. Então, vamos dividir. Vou chegar para cá um pouquinho. Raiz de 3 dividido por 3, porque agora já está racionalizado. Vamos ver quanto vai dar? Então, o mesmo resultado. E isso sempre vai acontecer. Vamos fazer por outra raiz mais simples? Racionaliza a fração 1 sobre raiz de 2. Quando a gente multiplica por raiz de 2 sobre raiz de 2, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, vamos ver se o resultado do número
original da fração 1 sobre raiz de 2 vai dar o mesmo resultado da fração racionalizada, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Então, raiz de 2 dividido por 2, que vai dar 0,707, aliás, 707,106, e ela vai fumaça. Então, por isso que a gente racionaliza. E quando a gente tem o fator racionalizante, que no caso é essa fração igual, tanto o numerador quanto o denominador, a gente está multiplicando por um número neutro, porque quando a gente divide o número por ele mesmo é 1. Tá, mas se a gente multiplicar por 1? Sim, aí no caso a gente está fazendo uma relação, né? Esse 1 seria o número dividido por ele mesmo. E o único número que anularia o número irracional do denominador seria o fator racionalizante, que no caso da raiz quadrada é a própria raiz quadrada, no caso da raiz de índice não quadrado, né? Uma raiz de índice que não seja 2, eu tenho que olhar o expoente do radicando, e quando eu tenho uma soma de dois termos, ou uma de dois termos, o meu fator racionalizante é o conjugado dele, tá bom? Olha, gente, vocês me fizeram entrar em uma calculadora para mostrar para vocês que realmente, quando a gente racionaliza um denominador, a gente consegue ter uma fração equivalente, ela tem o mesmo resultado. Mas olha só, a raiz aqui, no índice dela não é 2, porque o menor índice que tem é 2, né, da raiz quadrada. Quando é uma raiz não quadrada, a gente tem que fazer o seguinte, a primeira coisa, a gente tem que observar qual é o expoente do radicando. Quando não aparece, é 1. Então, vocês têm que pensar o seguinte, para conseguir cortar o meu expoente do radicando, tem que ser o mesmo número que está no índice. E o número que está no índice aqui é 3 e aqui é 1. Quanto falta para esse 1 chegar ao valor do índice? Faltam 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir. E aqui em cima eu vou fazer 3 menos 1, vou botar 2. E aqui também. Então, sempre tem que ser os mesmos números, tá? E aí a gente multiplica. Uma vez raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ser raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aqui, por que a gente faz isso? Porque na multiplicação de fatores de bases iguais, a gente vai repetir a base e vai somar. 1 mais 2, 3. Fazendo isso, a gente vai conseguir, deixa eu botar aqui fora da luz, aí sim a gente vai conseguir cortar aqui. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre 2. Então, ó, a gente tirou a raiz do denominador, o número irracional do denominador. A gente pode só arrumar, né, que 2 ao quadrado, 4 sobre 2. Ponto final. Então, o número era assim e ficou assim. Próximo exemplo do segundo caso. Então, olha só, gente. Aqui nós temos 2 sobre, olha esse denominador, hein? Raiz quarta de 3 ao cubo. Ou seja, quanto falta para esse expoente aqui do radicando ficar igual ao valor do índice? Falta 1. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar por. Aí a gente vai abrir aqui, raiz quarta de 3, como a gente sempre vai fazer, ó. Diminui o índice do expoente do radicando. 4 menos 3, 1, que não precisa nem colocar, mas a gente vai colocar só para a gente lembrar, né? 3, 1. E daí a gente multiplica normalmente, 2 vezes a raiz quarta de 3, deixa eu botar aqui por causa da luz, e vai repetir a raiz quarta, e vai somar 3 mais 1, 4. De novo, para quem não entendeu, recapitulando, sempre vocês vão ver o quanto falta aqui no expoente do radicando para chegar ao mesmo valor do índice. Se falta 1, a gente bota 1, tá bom? E daí a gente melhora isso aqui, né? Como? Ó, a gente tem que forçar essa situação do expoente do radicando ser o mesmo valor do índice para poder cortar, ó. E aí a gente continua. 2, raiz quarta de 3 sobre 3. Se desse para simplificar esses números aqui fora da raiz, a gente simplificaria. Nesse caso não dá, parou aqui. Então, a fração 2 sobre raiz quarta de 3 ao cubo é equivalente a 2 raiz quarta de 3 sobre 3. Agora, o terceiro e último caso. Nesse terceiro caso, vocês têm que ter bastante atenção. Por quê? Olha só, nós temos 2 termos, sendo que um dos termos é irracional. A gente pode ver essa situação quando os dois são irracionais
ou quando um dos termos é irracional. Nesse caso, raiz de 3 é irracional. Gente, para quem não se lembra, irracional são os números que não têm periodicidade, também não têm fim. Então, as raízes racionais que vocês conhecem, a raiz quadrada de 1, que é o próprio 1, a raiz quadrada de 4, que é 2, a raiz quadrada de 9, que é 3. É quando você pergunta que número vezes ele mesmo que dá aquele valor. Então, não tem nenhum número natural, que é quando eu multiplico que dê 3, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem dois termos, a gente tem que multiplicar pelo conjugado. Como assim um conjugado? O conjugado, no caso aqui, de uma soma de dois termos, vai ser uma subtração de dois termos. E por que isso? Porque quando a gente tem uma situação como essa, que, por exemplo, raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 mais 1, olha o que acontece. Eu vou ficar com raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3 e 1 vezes 1 é 1. Olha o que vai acontecer. Eu continuo, deixa eu botar para cá um pouquinho, eu continuo com a raiz. E a nossa intenção na hora que a gente racionaliza não é tirar a raiz irracional do denominador? Isso só vai acontecer quando eu fizer um produto da soma pela diferença. Então, eu vou fazer aqui com o sinal oposto. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1, para vocês verificarem a diferença e o porquê que a gente faz vezes menos 1, tá? Então, quando a gente multiplica, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, né, que a gente multiplica os radicandos. Raiz de 3 vezes menos 1, então vai ser menos raiz de 3. E agora o segundo termo, que a gente tem que fazer uma distributiva. 1 vezes a raiz de 3 mais raiz de 3 e 1 vezes menos 1, menos 1. Olha o que acontece quando a gente troca os sinais, né? Quando a gente multiplica pelo conjugado, que só essa troca de sinal aqui do segundo termo a gente chama de conjugado. Daí olha o que acontece. Raiz quadrada de 9, 3. Aqui eles são simétricos, opostos, a gente corta, menos 1. Ó, a raiz sumiu. Então, aqui, o fator racionalizante vai ser o conjugado dele. O que é conjugado, Angélica? Sempre vai ser o primeiro termo com o sinal oposto do segundo termo. Então, vamos praticar. Então, vamos multiplicar por raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 menos 1. Aí, a gente vai fazer a distributiva. Ó. 1 vez a raiz de 3, raiz de 3. 1 vez o menos 1, menos 1. E agora aqui embaixo. Primeiro, o primeiro termo, raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos 1, vai dar menos 1 raiz de 3. 1 vez a raiz de 3, vai dar a própria raiz de 3. E 1 vez o menos 1, vai dar o menos 1. Se vocês não entenderam, primeiro você tem que pegar o primeiro termo e multiplicar pelo primeiro e pelo segundo. Depois você vai pegar o segundo termo e multiplicar pelo primeiro e pelo segundo. E aí, adeus, número irracional do denominador, que eu vou ficar com raiz de 3 menos 1 sobre raiz quadrada de 9 vai ser 3. Aqui, os simétricos a gente corta, menos 1. Então, a fração equivalente a esta daqui vai ser raiz de 3 menos 1 sobre 3 menos 1, 2. Só isso. Mais um exemplo. Então, aqui eu tenho 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Então, eu tenho dois termos, dois irracionais, mas se eu tenho apenas um racional só, eu também teria que fazer isso. Qual é o conjugado de raiz de 2 mais raiz de 3? Vou ver aqui meu segundo termo, vai ser raiz de 2 menos raiz de 3. Eu só vou até botar aqui menos raiz de 3 para ver se vocês souberam. Vamos lá, vou perguntar para vocês. Qual o conjugado de raiz de 2 menos raiz de 3? Isso aí, raiz de 2 mais raiz de 3. Então, nesse caso aqui, eu multiplicaria por raiz de 2 mais raiz de 3. Só troco o sinal. E aqui também. Raiz de 2 mais raiz de 3, porque o numerador tem que ser igual ao denominador. E aí, a gente vai fazer distributivo. Ó. 2 vezes a raiz de 2. 2 raiz de 2. 2 vezes a raiz de 3. 2 raiz de 3. E aqui, eu não sei se vocês observaram anteriormente, sempre a gente vai cancelar os termos centrais.
Sempre vai sobrar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas ainda assim, sabendo disso, eu vou fazer para vocês rapidinho, tá bom? Então, vamos pegar o primeiro termo. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, mais raiz de 6, que a gente vai multiplicar os dois, tá? Menos raiz de 3, que agora eu vou para o segundo termo, menos raiz de 3 vezes raiz de 2, menos raiz de 6, tá vendo? Sempre os centrais a gente cancela, então só sobra sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, quer ver, ó? Menos raiz de 9, tá? Então sempre que vocês virem uma situação dessa, que tem a soma ou subtração de dois termos, vocês vão multiplicar pelo conjugado e sempre no denominador vai sobrar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se eu já quisesse fazer de cabeça raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, eu poderia e já saberia que eu cortaria aqui, ó. Então, daria 2 menos 3, tá bom? Ou, se você quiser, você pode fazer também distributiva. Então, aqui vai ficar com 2, vou botar aqui, tá? Então, aqui vai ficar com 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 4, 2. Vou cancelar. Raiz quadrada de 9, 3, que eu já tinha falado com vocês. Sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, o resultado do denominador. Então, aqui a gente vai fazer. Não dá para juntar, porque raiz de 2 é uma, raiz de 3 é outra. Vocês já viram aí numa atividade que não pode juntar radicais diferentes na soma. Então, vocês apenas repetem, não pode juntar. A gente só mexe com os radicandos na multiplicação, na divisão. E aí a gente faz, ó, 2 menos 3 vai dar menos 1. Prestem atenção, eu não posso parar só aqui, porque eu tenho número negativo no denominador. E a regra de sinais é sinais iguais, positivos, sinais diferentes, negativos. Então, quando eu for dividir, eu vou mudar o sinal do primeiro e do segundo. Então, nesse caso, eu vou ficar com menos 2 raiz de 2, já posso passar aqui para cima, menos 2 raiz de 3. Pronto. Então, essa fração inicialmente com o denominador irracional, com dois irracionais, se transformou num número irracional, tá bom?